Olá, criptomaníacos! Como será que essa pandemia que estamos vivendo vai afetar a economia mundial? E mais do que isso, como que ela vai afetar o setor de criptomoedas? Será que a sua exchange, onde você deposita o seu dinheiro, corre risco de quebrar ao longo dessa crise? Será que o Bitcoin tem tendência de subir ou de cair após essa crise? Para responder essas e outras questões, conversaremos hoje com José Arthur, que é CEO da Coinex, uma das maiores corretoras de criptomoedas do Brasil e que também é economista. Logo após a vinheta. Oi, José Arthur. Primeiramente, muito obrigado por participar desse vídeo. Você poderia fazer uma apresentação sua com relação à sua formação e também experiência no setor de criptomoedas? Claro, tudo bem, Guilherme? Cara, um prazer. Acho que é a primeira vez que a gente conversa assim tão diretamente. Queria até, antes mesmo de me apresentar, falar que para mim é um prazer falar contigo. É realmente uma honra participar aqui do canal e ser parceiro do canal, né? A Coinex. Pô, a gente acompanha você, acho que desde lá dos 2.000 inscritos no canal, né? Verdade. 3.000 inscritos, e acho que, poxa, crescemos juntos, acho que a gente pode falar isso, né? Tanto a Coinex quanto o canal Criptomaníacos começou junto, então é um privilégio, uma honra muito grande ser parceiro, né? Seu parceiro e parceiro do Criptomaníacos, e ver o quanto, né, o número de inscritos, o quanto você é referência nesse nosso segmento, um belíssimo trabalho que você faz de levar conhecimento, informação de qualidade, como você ajuda, no final do dia, né, todas essas pessoas, enfim, investidores que querem entrar, que têm curiosidade. É um trabalho realmente sensacional, parabéns, e, poxa, é um prazer estar aqui. Muito obrigado. Falando de mim, eu sou economista, formei na Itália, fiz uma escola, né, estudei numa escola italiana aqui no Brasil, então por isso que eu tinha um diploma que era válido, aí fui para a Itália, fiz economia numa faculdade essencialmente keynesiana, né, como se pode imaginar. Sim. Então, até alguns anos atrás, eu era keynesiano roxo, até realmente alguns anos, eu diria uns 10, 12 anos atrás, até começar realmente a entrar no mundo, no mundo de trabalho, enfim, conversar com pessoas, entender um pouquinho mais sobre liberalismo. Hoje eu me considero, acho que você também um liberal, mas tenho esse background forte. Formei na Itália, comecei trabalhando na PwC. A Itália estava naquela uma época de recessão, enfim, aquelas crises que a gente agora, né, tem enfrentado no Brasil, crise de previdência, principalmente, né? A Europa vinha num downturn econômico, a Grécia, Portugal, ali meados de 2005, e o Brasil, naquela época, eu olhei, eu era brasileiro, formei lá, estava trabalhando, a economia indo mal, e o Brasil, por outro lado, indo muito bem, né? Era uma economia expansionista de curtíssimo prazo, a gente já sabia disso, né? Toda era Lula, enfim, com realmente esses vouchers dando dinheiro na mão do cidadão, programas sociais, o que impulsiona o consumo no curto prazo e fez com que o Brasil realmente tivesse aquele famoso voo de galinha, mas era um momento propício, né, um momento bom para o Brasil. Olhando para cá, eu queria voltar, já não aguentava mais morar fora, mudei de volta em 2007, voltei para São Paulo e, poxa, peguei um Brasil sensacional, cresci muito rapidamente ali dentro da Price, na área de M&A, um mercado muito agitado, muito crescente, né? Que veio a crise de 2008, a marolinha, Estados Unidos, Europa em depressão econômica, o Brasil ali com as expectativas de Olimpíadas, de Copa do Mundo, commodities, né? As commodities bombando, petróleo, aí veio o pré-sal, minério batendo 110 dólares a tonelada, enfim. Então, foi um momento, né, de expansão muito grande, tanto da economia brasileira quanto da minha carreira. E, enfim, participei de vários projetos, fui diretor aí, na sequência,
me chamaram para ser diretor financeiro de uma multinacional. Passei, então, depois pela crise, né, ali em 2013, já uma crise que veio também por conta de commodities, afetou diretamente o Brasil, mas não somente, uma crise interna muito forte, por conta desse declínio aí, desse voo de galinha que a gente deu, né, que não se pensou no longo prazo, enfim, toda essa crise, né, no pós-Dilma, né, Lava Jato, todo mundo sabe a história, e aí passei como diretor financeiro por essas crises, né, vendo um downturn muito forte, uma redução muito grande nas receitas da companhia, e tendo que adaptar essas empresas naquele momento. Até que, em 2017, um dos sócios fundadores, o Guilherme, ele morava nos Estados Unidos, me ligou um dia falando que tinha tido um problema tributário, tinha uma dúvida, né, tributária, porque ele tinha feito uma operação de Bitcoin. Eu olhei, né, em 2000, lembrando, voltando atrás, 2017, quando ele falou, poxa, Bitcoin, Guilherme, o que é isso, cara? Isso é dinheiro de traficante de drogas, assim, para com isso aí. Eu, contador, né, quadrado, super conservador, eu realmente fiquei super preocupado com aquela operação que ele tinha feito, e ele, não, você está completamente enganado, tem toda uma tecnologia por trás, você tem que começar a entender isso, seu futuro, etc. Ele morava em São Francisco, né, vivia um outro contexto de tecnologia, e ele sempre muito antenado a essas novidades, e muito inteligente. Eu falei, poxa, mas tá, o que você fez, né? Qual foi a operação que te deixou preocupado? Não, eu ganhei 22% aqui na operação. Em quanto tempo? Não, em um dia. Aí eu falei, tem algo estranho. Tem algo estranho, poxa, eu também quero. Mas ele explicou, naquela época realmente você tinha um spread muito aberto, né, muito alto, assim, entre a paridade de dólar, entre o preço do Bitcoin nos Estados Unidos e o preço do Bitcoin no Brasil. 2017 foi realmente um ano estranho, né, um ano boom, um ano que todo mundo realmente percebeu o que era isso, inclusive eu. Então, quando eu fiz a primeira operação, eu falei, cara, isso é incrível, como assim eu realmente consegui transferir dinheiro, valor pela internet, e comecei a estudar, né, a ler, a ver vídeos no YouTube. Foi fundamental para eu entender o que era esse negócio chamado Bitcoin. Fiquei absolutamente fascinado, o fato que eu não conseguia trabalhar. A verdade é essa, eu era, né, diretor financeiro na Vodafone e não conseguia pensar em outra coisa a não ser nessa nova economia que estava se criando ali, que eu estava perdendo aquele bonde, e queria muito participar. Falei, até que um dia eu liguei, falei, Guilherme, vamos entrar, porque é incrível, eu não achei que eu fosse ver como economista isso ainda, né, em vida, dentro com todas essas possibilidades criadas, e aí tomamos uma decisão realmente de entrar nesse negócio, de embarcar. Então, foi dali, nasceu a Coinext, e ali entrei full time, né, totalmente dedicado nessa operação de criptoativos. E como que está a Coinext nesse contexto de pandemia, isolamento social, recessão econômica? A Coinext, bom, a verdade é que tá do jeito que sempre foi, assim, não tivemos grandes impactos na medida em que, e aí é importante dividir o negócio corretora de criptoativos, né, acho que em duas gestões, né, uma é a gestão dos recursos próprios, enfim, né, da corretora, e outra coisa é a gestão dos recursos de terceiros, que a gente chama, que são os recursos custodiados. Então, nesse sentido, acho que nada mudou, e eu vou tentar explicar um pouquinho como é que funciona isso, né? Mas acho que olhando para o negócio criptomoeda, por que nada mudou, né? Acho que a primeira, nós ficamos muito assustados no primeiro momento, quando realmente a epidemia se mostrou ter chegado aqui, a pandemia ter chegado no Brasil. Então, rapidamente a gente ajustou a empresa para que todos os funcionários, né, vamos resguardar os funcionários, vamos fazer com que todo mundo trabalhe de casa de uma forma segura, obviamente considerando todos os aspectos também de segurança cibernética, conexão via VPN, etc., mas a gente colocou todo mundo, então, dentro de casa, e por ser um negócio online, né, Guilherme, então o impacto foi pequeno, assim, acho que todo mundo, né, se acomodou, a gente teve uma grande preocupação de deixar todo mundo muito confortável ali dentro de casa, mas a operação fluiu normalmente. Hoje tem ferramentas incríveis, né, Slack, Google Meet, enfim, várias Hangouts, enfim, várias ferramentas de comunicação de equipe
e que a gente consegue fazer um ambiente de escritório real-time. Então, todo, né, o atendimento a clientes continua normalmente, o pessoal de tecnologia trabalhando também em cima da plataforma, toda a comunicabilidade funcionando super bem. Então, acho que o impacto para os clientes, que era a nossa principal preocupação naquele momento, foi muito pequeno. E para a corretora, o que a gente viu foi o seguinte, naquele momento, eu lembro até bem, né, o dia 12, 13 de março, no dia 16 de março, foram dias assim, de pânico nos mercados. 12 e 13 foi aquela queda absurda que a gente teve, que o Bitcoin foi até os 3.800, né? Exatamente, foi na quinta, né, na sexta chegou aos 3.800, depois na segunda-feira, final de semana foi super agitado, na segunda-feira continuou esse movimento, essa agitação, esse pânico, essa corrida por liquidez, né? E aí todo mundo realmente... E aí não foi só com o Bitcoin, né? O ouro, a mesma coisa, caindo, as bolsas despencando, né? Mundo afora. Então todo mundo realmente querendo ter dinheiro, né? Num momento como esse, todo mundo quer ter dinheiro nas mãos, né? Então isso num primeiro momento, é um fenômeno que é natural. E aí o Bitcoin foi realmente lá embaixo. Em termos de volume negociado, foi um recorde do ano na Coinex, que deu no mercado de criptomoedas no Brasil. E então foi, né, do ponto de vista operacional, como a gente está num negócio de intermediação, foi muito bom. Vieram semanas depois, acho que o volume, né, olhando o volume de Bitcoin na ordem de 30 bilhões de dólares negociados por dia, continuou essa média, acho que é uma média, inclusive, tem sido uma média superior à que foi em janeiro desse ano, que era na faixa de 20, 25, então a gente tem mantido uma média de 30 e poucos bilhões, e de volume negociado. Então, a gente mantém, né? Acho que por ser, de novo, um negócio totalmente digital e online, o impacto, ele, do ponto de vista operacional, não foi grande. E do ponto de vista de gestão de carteira, não tem impacto também, né? Acho que é muito importante passar essa tranquilidade para o nosso mercado. Na medida em que você tem uma corretora minimamente responsável, né, no que diz respeito à gestão, né, a custódia de recursos de terceiros, né, os recursos de terceiros, eles são intocáveis, né, então não existe um compulsório, né, um depósito compulsório como nos bancos, por exemplo. Os bancos, você deixa o seu depósito bancário ali e parte daquele depósito, do seu dinheiro, né, o banco pode usar para emprestar para alguém, ou seja, ele assume um risco, né, ele expõe o seu dinheiro a um risco que ele assume. E no caso de uma corretora, isso não existe, ou seja, nenhum risco ou nenhum recurso de terceiro aqui é exposto a esse tipo de risco. Então, se nós temos 10 bitcoins, 100 bitcoins, 1.000 bitcoins, 150 mil bitcoins, enfim, de clientes nos nossos saldos, né, nos nossos account balances, a gente tem a contrapartida nas nossas carteiras. Isso vale para cripto quanto vale para fiat. Sem dúvida. Mas você não acha que essa crise pode respingar no setor de criptomoedas, em específico com as exchanges? Porque eu imagino que boa parte do público aqui do canal, né, dos inscritos do canal Criptomaníacos, tenham conta dentro de algumas corretoras. E eles leram notícias recentemente sobre o fechamento de algumas delas, como, por exemplo, a XDEX, a Omnitrade, entre outras, né? Esse fechamento tem relação com a crise ou você acredita que não tenha qualquer relação? Não, eu acho que a crise intensificou ou acelerou o processo, a decisão dessas corretoras. Né, até que me consta, isso eu acho que é uma pena para o mercado perder corretoras, digamos, honestas, até onde me consta, são realmente corretoras honestas, né? Então estão fazendo todo o processo ali de liquidação, o que é muito bom para o mercado de maneira geral. O que acontece é que acho que são corretoras, bom, essas que você citou, acho que elas estão ligadas a grupos que têm outras atividades econômicas. Acho que no momento de crise, no momento de incertezas, né, sobre o futuro, acho que esses grupos eles preferiram seguir com seus core business e não nessas atividades né, ou nessas unidades de negócio adicionais que esses grupos acabaram entrando. E aí a questão de foco, acho que eles devem estar priorizando realmente esses negócios principais. Acho que tanto a Omnitrade, que tem por trás uma grande
empresa de software, quanto a própria XDR, que a gente sabe quem está realmente por trás. Acho que é um momento de priorização ali dos seus negócios principais e foco nesses negócios, né? A crise acho que veio só realmente acelerar esse processo de decisão, o que é ruim. Eu acho que a gente perde alguns players, de novo, players que até então se mostraram bastante honestos e poderiam, né, nos ajudar em todo um processo de autorregulação, regulação que poderia surgir aí daí para frente, que tendo, né, mais pessoas unidas nesse projeto, para o mercado como um todo seria melhor. Perfeito. Zé, qual que é a sua visão sobre exchanges centralizadas versus exchanges descentralizadas, né? A gente vê uma tendência no setor de buscar a descentralização, né? Não ter uma empresa fazendo essa intermediação que possa ser atacada tanto por governos ou por outras questões, né? Trazendo segurança ao usuário. Isso. Qual é a sua visão quanto a isso? Você acha que é uma tendência, que é algo que está muito distante de acontecer, ou que a gente pode ver isso nos próximos anos? Não, eu acho que, sem dúvida, acho que o mundo caminha para isso. Eu sonho com cada vez mais nós temos um mercado financeiro descentralizado, que a gente mais fala desde o ano passado. Eu tive na Consensus, acho que toda a Consensus do ano passado ela foi movida e preparada para esse fenômeno chamado DeFi, Decentralized Finance. Eu acho que é inevitável, eu acho, mas a gente ainda tem um tempo até chegar nesse mundo completamente, ou essas finanças completamente descentralizadas. Acho que eu tenho alguns desafios, no caso específico de exchanges descentralizadas, que precisam ser ultrapassados, né? Então, acho que a questão de fiat para cripto, as exchanges centralizadas, elas resolvem esse problema, até, né, por enquanto, realmente você não consegue resolver o problema fiat cripto dentro de um ambiente totalmente descentralizado. Existe também um certo desafio no respeito à liquidez dentro dos ambientes descentralizados, né? A gente sabe que nas exchanges centralizadas existe um trabalho, né, muito forte e árduo, né, para garantir realmente liquidez, né? Ou seja, vai ser um processo inevitável na hora que o mercado, né, de criptomoedas ele estiver muito mais robusto e maduro, né? Acho que uma disseminação em massa desses criptoativos ele vai ser fundamental para que, sim, faça sentido existir e que seja bem sucedido projetos de exchanges descentralizadas. Mas o mundo caminha para isso. E você acha que o setor ele pode se autorregular, como acontece, como algumas pessoas propõem lá fora, como, por exemplo, os irmãos Winklevoss, né, da Gemini, propõem lá nos Estados Unidos? Ou você acha que essa regulação ela deveria vir do Estado, deveria ser uma coisa centralizada pelo governo? Eu acho que no mundo descentralizado o mercado ele se autorregula, né? Acho que essa é a magia da descentralização, é a magia dessa condição matemática proposta pelo Bitcoin e que dá tanta segurança, enfim, para o mercado de maneira geral, o fato de saber que é limitado, o fato de saber que é seguro do ponto de vista criptográfico. Então, isso, eu acho que quanto menos tiver interferências né, humanas governamentais, melhor para o mercado, de maneira geral. O ideal seria não ter nenhum tipo de influência. Você inclui isso para as corretoras, as regras das corretoras. Por exemplo, você acha que as corretoras deveriam se unir para criar regras próprias favoráveis ao setor? Sim, sem dúvida. Eu acho que quem impõe essas regras, inclusive, Guilherme, acho que não são nem as corretoras. O mercado impõe, né? Acho que os próprios... O cliente, né, nesse caso, é soberano. O cliente não quer usar algo ruim, uma regra que não funciona, né? Ele vai buscar aquilo que é melhor. Que é melhor. Então, assim, as corretoras elas vão ter que ajustar as necessidades dos clientes, as necessidades do mercado. E isso, sim, é um processo muito bonito de se ver, né? E vem cada vez mais acontecendo. Quer dizer, por mais que existam realmente players que apresentam risco, né, ou que fazem atividades absolutamente ilícitas, fraudulentas, como aconteceu, acho que
2019 foi um ano marcado por atividades nesse sentido, é um aprendizado também para aqueles players que caíram nesse tipo de golpe, né, com ou sem intervenção estatal, o negócio aconteceu, lesou milhões de pessoas, pode acontecer de novo, sim, talvez, mas aquelas que passaram por isso vão ser, né, pregadoras fiéis aí de como, para outras pessoas não passarem, e o mercado vai também se ajustando e se educando, né, muito importante a educação financeira nesse aspecto. Não tem almoço grátis, não tem, realmente é inconcebível pensar que existem essas promessas, esses milagres de 1,5% ao dia, 3% ao dia de retorno. Então, acho que o mercado ele vai se educando nesse sentido, com ou sem governo. Não tem, né, assim, com toda a regulamentação e tentativa que existe, acho que o governo sempre vem muito atrasado nesse aspecto, ele nunca vai conseguir realmente ser um ator. Enfim, eu acho que quanto menos interferência, melhor, e o mercado se autorregula. Perfeito. E, José, qual é a sua visão sobre a situação macroeconômica atual, né? A gente está vendo essas políticas monetárias que estão acontecendo agora para tentar diminuir os impactos da crise econômica, né? Com impressão de moeda, redução da taxa de juros. Você acha que essas medidas elas são positivas ou negativas para a economia mundial? Ninguém nunca imaginou passar ou ver o que a gente está presenciando. Eu fico mais do que preocupado com a crise econômica que se instaura, né, por conta de todo esse isolamento social, essa queda brusca no consumo de determinados produtos e determinados bens, enfim, que vai gerar uma catástrofe certamente econômica, uma depressão econômica. Eu fico preocupado com a forma, né, na qual essa crise, ou com as tomadas de decisão para resolver a crise. Então, mais preocupante que a própria crise é como os agentes econômicos, públicos e governos, que eles estão fazendo para resolver essa crise, né? Isso é muito preocupante. Então, e certamente parece, né, no momento, ser a medida que tem que ser feita, que tem que ser tomada, mas, na verdade, é todo um acúmulo de problemas que já vem desde lá de trás, e que nesse tipo de crise se intensifica ainda mais, e o governo ele não tem outra alternativa a cair dentro do próprio erro, né, e aumentar cada vez mais essa bola de neve e esse ciclo vicioso que se cria, aumentando esses problemas cada vez mais. Então, a gente viu já uma experimentação econômica arriscada em 2008, né, onde, assim, 3 semanas pós liquidação do Lehman Brothers, o governo americano ele imprimiu, né, emitiu, aumentou a base monetária, dobrou a base monetária americana de 800 bi, passou para 1,6 trilhão, e desse 1,6 trilhão ele passou para 4, estava em 4,2 em março, e, sei lá, no giro de 1 a 2 semanas já está em 6, né, ou seja, impressão de dinheiro, injeção de liquidez e uma resposta muito ruim, né, ao próprio capitalismo, uma resposta muito ruim para a economia de mercado, né, na medida em que institucionalizaram a não falência, ou seja, ninguém mais fale, né, o famoso too big to fail, ou seja, o governo não deixa ninguém falir porque o efeito... resgata bancos, empresas grandes, né, que tem ligação com o Estado. Exato. O efeito disso, certamente, quem vai pagar essa conta é a sociedade. Acho que no final do dia não tem outra forma de pagar. A gente está postergando o problema, certamente, para as gerações futuras. A matemática não fecha, né? Então, quando você vê realmente o governo desesperado para salvaguardar esses bancos, essas instituições, as empresas, enfim, comprando dívida altamente arriscada, né, high yield, o governo está imprimindo dinheiro para comprar a própria dívida dentro do mercado, ou comprar dívidas corporativas, né, de altíssimo risco, ou seja, a chance dessas empresas não pagarem essa dívida privada é enorme. Então, é um calote em sequência. O que me assusta, né, nesse contexto como um todo, e eu sempre digo isso quando tenho oportunidade, Guilherme, é que realmente a grande crise a nível econômico, acho que vai surgir na hora que nós tivermos uma
uma fuga, né, de títulos públicos, né, porque tudo no final do dia, a gente os governos eles conseguem se sustentar rolando essa dívida humanamente impagável. A gente está falando de países como Japão, países como Estados Unidos, países europeus que carregam. O Brasil ainda, por incrível que pareça, ele tem uma situação fiscal muito responsável. Depois a gente pode falar sobre o Brasil, mas falando desses mega países que comandam a economia global, né, realmente, se a gente pega, se alguém, né, em algum momento fala assim, olha, opa, essa dívida, esse título aqui governamental, que em tese, né, até hoje é tido como o ativo mais seguro do mundo, né, na minha opinião, não passa de uma bolha, mas é a minha opinião, na hora que alguém fala assim, pô, esse título aqui eu não compro mais, né? E aí começa todo um efeito em cadeia, como a gente viu lá em 2008 com o subprime, Quebra-quebra, né? Um quebra-quebra generalizado, e o problema, você tem o maior detentor desses títulos são fundos de pensão, são, governo chinês, pessoas normais, enfim, que vão realmente serem os mais lesados, e acaba todo um ciclo de hegemonia, certamente, do dólar como referência. Então, ali eu acho que realmente vai ser a gota d'água, sabe? Na hora que os próprios governos caírem no descrédito e não conseguirem mais rolar suas dívidas ou realmente verem as suas próprias moedas tão desvalorizadas por conta dessa usurpação generalizada de impressão, né, para salvaguardar, para gerar liquidez, para salvar quem não deve ser salvo, enfim, coisas que né, a matemática não aceita desaforo. Então, ali, realmente, eu vejo muito mais preocupante do que a própria crise atual, né, o quanto maléfica ela é para a economia para os próximos meses, para o próximo ano, enfim, enquanto nós vamos ter que realmente passar por momentos difíceis, economicamente falando, mas o mais preocupante, eu acho que realmente são as medidas que os governos arbitrariamente tomam para tentar reaver ou solucionar essa crise. E você acha que os impactos dessa crise que você acabou de comentar, eles vão ser positivos ou negativos pro Bitcoin? A gente viu o Bitcoin caindo 50%, depois sobe 40%, ainda está num momento ali meio de incerteza, mas você acha que o impacto final vai ser positivo ou negativo? O Bitcoin, ele ainda está engatinhando, né? Se a gente colocar no tempo de vida, assim, ele é realmente um bebê que está aprendendo, as pessoas estão começando a conhecer realmente o que é e a força que tem esse ativo incrível. Eu não tenho dúvida, Guilherme, que a médio e longo prazo isso vai ser extremamente, vai ser meio que um efeito natural, tá? Porque né, na medida em que você tem ativos inflacionários como essa moeda, né, ou seja, essa injeção infinita de liquidez, essa impressão infinita de dinheiro, né, que não tem realmente teto, não tem controle, é óbvio que esses ativos inflacionários eles perdem muito valor, na medida em que ativos não inflacionários, como é o caso do Bitcoin, do ouro, de terras, né, coisas realmente limitadas, coisas escassas, elas passam a ter um valor muito mais significativo, e a história mostra isso, né? A história mostra isso. Então, sem dúvida nenhuma um ativo, uma opção, né, dentre outras que existem, sim, né, de ativos escassos. O Bitcoin ele vai ser cada vez mais uma opção. Existem características, né, relacionadas ao Bitcoin que colocam ele, inclusive, acima de todas as outras, a questão de liquidez, a questão de portabilidade, de segurança, de facilidade, realmente, no que diz respeito à custódia, enfim. Então, tem várias características fundamentais que o Bitcoin, ou problemas, né, que o Bitcoin resolve. No médio e longo prazo, eu não tenho dúvida que o Bitcoin vai ser, sim, uma alternativa, e, obviamente, isso impacta na demanda, que, consequentemente, impacta no preço desse ativo. No curto prazo, o que a gente viu, na minha opinião, foi realmente uma corrida pelo ativo mais líquido do planeta, que é dólar, né? Então, o dólar sem dúvida, a gente não pode negar isso, ainda é uma referência, a reserva de valor do mundo, né? E nesses momentos de euforia, esses momentos de
pânico, né, o que acontece é essa saída, né, dessas posições em ativos, seja eles quais forem, ações, ouro, Bitcoin, para realmente ter ativos ultralíquidos, que é o dólar nesse caso. Então, acho que num primeiro momento a gente viu uma corrida, realmente um pânico em relação a qualquer ativo, não só o Bitcoin, mas realmente o Bitcoin teve uma queda expressiva, mas interessante ver depois disso como ele realmente voltou. Ele caiu 50, cresceu, foi para quase 40 de volta, e agora vem oscilando, né? Muito volátil ainda como um ativo, mas isso o que é muito bom também, né? A gente adora a volatilidade. Enfim, não No tem longo dúvida prazo, os fundamentos se mantêm, né? No curto prazo, a gente tem essa volatilidade forte, mas no longo prazo são os fundamentos, né? Eu falei no vídeo anterior sobre a resiliência do Bitcoin, né? Um ativo que ele consegue manter suas características antes e depois de uma crise, né? Ele tem 21 milhões de unidades antes e ele mantém 21 milhões de unidades depois de uma crise como essa, enquanto que o papel moeda não mantém, né? A gente tem interferência Exato. ali, os próprios bancos não mantêm, né? Eles dependem de o governo resgatando para que eles consigam sobreviver. O Bitcoin não depende disso, ele é um ativo resiliente. Então, muitas vezes, após uma crise como essa, a resiliência vai se mostrar mais importante do que a própria eficiência, né, que é hoje o drive do mercado. E na hora que o mercado buscar por algo resiliente, ele acaba encontrando no Bitcoin e nas criptomoedas essa alternativa. Isso, exato. E essa dinâmica de oferta, né, oferta monetária, de oferta de base, que o Bitcoin ele tem, né, da maneira como ele foi criado, ou seja, né, de aproximadamente 4 em 4 anos, realmente ele cai pela metade a criação de base monetária, vamos chamar assim, de unidades, a criação de novas unidades de Bitcoin. Então, essa dinâmica de cair sempre pela metade faz com que ele crie um efeito realmente deflacionário, ou seja, a oferta, né, desse ativo ela é cada vez menor na medida em que a demanda tende a aumentar. Então, são realmente duas características incríveis. A primeira, ele é sim escasso, ou seja, ele tem lastro, ele está correlacionado à escassez autêntica desse ativo, ou seja, ele é limitado a 21 milhões e ninguém muda isso. Né? Então, ou seja, você tem uma escassez aí desse ativo e ninguém muda, né? E a segunda característica incrível é essa curva decrescente de emissão de novas unidades, que ela tende realmente a zero, vai caindo pela metade. Agora, então, em maio, a gente deve ver o halving mudando para 6,25 unidades criadas a cada 10 minutos, mais ou menos, dentro da rede. Então, ou seja, tem características muito, como você bem disse, de resiliência muito, muito presentes. E falando no halving, né, a gente está aí há 28 dias do próximo halving. Historicamente, isso leva a uma valorização do Bitcoin, mas você acha que essa crise vai afetar o potencial de valorização desse próximo halving? Eu acho que sim, eu acho que o halving ele tinha até então, antes até mesmo desse pânico nos mercados, ele já tinha, de certa forma, precificado, né, o Bitcoin na maior parte. Claro que nesses próximos dias, com o evento em si, o Bitcoin tende a ficar mais falado, enfim, tanto nos portais especializados, quanto nos grupos de entusiastas, quanto na grande mídia, e isso pode trazer, pode aumentar um pouco a demanda desses ativos, mas em contrapartida, né, quando a gente tem uma situação de crise igual essa a nível global, o investidor ele fica muito apreensivo, né, muito medroso nesse primeiro momento, e até mesmo assim, como ele, né, muita gente não sabe, dia de manhã, poxa, o desemprego nos Estados Unidos bateu um recorde assim, absurdo quando a gente olha para a curva, inclusive comparado a 2008, né, foi acho que algo como, sei lá, 5 vezes o que aconteceu em 2008. Então foi um emprego drástico,
não só nos Estados Unidos, no Brasil já bateu 1 milhão, que também aqui de empregados, né, que aderiram, ou de empregadores que aderiram e colocaram seus funcionários ali com redução de jornada ou suspensão do contrato de trabalho com a MP 936. Então, obviamente, isso tudo tira das pessoas uma condição econômica para investimento, e aí, obviamente, o Bitcoin ele é ainda um ativo de especulação para esse fim, que pode impactar, né, o preço. Ou seja, se fosse em condições normais, a gente talvez viria assim, o Bitcoin disparar muito mais, sem dúvida, né, do que passando por esse momento de crise. Mas isso pode ser também uma oportunidade para quem vislumbra no médio e longo prazo comprar um ativo que sofreu um halving importante, né, nesse momento, com custo subavaliado, e lá na frente ter ganhos mais expressivos. É isso aí, né? No curto prazo sempre existe um risco, mas no longo prazo a gente sabe que o halving é um fundamento positivo para o Bitcoin, né? Zé Arthur, da minha parte é essa. Não sei se você tem mais algum tema que você queira levantar ou falar para o público, fazer um fechamento aí das suas ideias. Bom, bom, de novo, acho que agradecer a você, Guilherme, por esse convite. Prazeraço estar aqui. Prazer falar para um público altamente inteligente, qualificado. Eu não tenho dúvida que segue o canal. Eu quero também deixar as portas da Coinext abertas, qualquer um que eventualmente queira conhecer o escritório. Nós temos uma parte da equipe em Belo Horizonte, para qualquer um que queira entrar em contato também, fique totalmente à vontade, portas abertas, estamos aqui para servi-los, e qualquer problema também pode contactar diretamente. É que a gente tem pessoas por trás, não é só... Não é virtual. Não é virtual, então contem conosco, e acho que todo mundo realmente se cuidar ao máximo possível nesse momento. Realmente a gente tem visto, não é brincadeira, esse novo coronavírus, esse novo vírus. Então realmente, realmente, na medida do possível, todo mundo se cuidar, e aproveitem para acompanhar e muito as variações do Bitcoin. Tem muita oportunidade. Também quem está passando por momentos de dificuldade, ou que comecem a gostar um pouquinho desse mercado, eu acho que é um serviço muito importante que você faz, Guilherme, levando essas informações, levando esse conhecimento, levando sinais através da plataforma do Criptomaníacos, para essas pessoas que podem ver no Bitcoin certamente como uma alternativa de renda, uma alternativa de, quem sabe, até de atividade. Então, eu acho que isso é muito bonito, né? A gente poder realmente contribuir para que pessoas saiam desse tipo de... né, saiam mais rapidamente desses momentos de crise, né? Então, acompanhem o preço, acompanhem realmente o Criptomaníacos, e quem sabe isso pode agregar valor na vida de vocês. Um forte abraço. A próxima. Eu que agradeço, Zé Arthur. Obrigado pela parceria, né? Porque a Coinext é parceira aqui do canal, sempre ajudou a gente a manter esse canal ativo, fazendo vídeos, e também por essa aula de economia que, sem dúvida, vai ajudar muita gente por aí. Então, quem quiser acompanhar a Coinext, o link também está aqui na descrição do vídeo. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima. A divulgação das criptomoedas depende de você, por isso inscreva-se no canal e deixe o seu like. Caso queira acesso a conteúdos exclusivos, nos siga nas redes sociais que estão aparecendo na sua tela.